Boa tarde. Nós somos o grupo sobre estudos longitudinais e transversais. O grupo é composto por Ana Suemi, Mariana Braga, Inícia Moraes da Terapia Ocupacional e Gilmara dos Santos, Lucas Matheus de Souza Rosa e Pedro Santana Júnior da Educação Física. É um trabalho pelo módulo de Metodologia de Pesquisa Científica, gerenciado pela docente Nara Regiane Cruz de Oliveira. Neste trabalho, iremos apresentar o conceito, aplicação, exemplos sobre estudos longitudinais e transversais, e após isso apresentaremos as conclusões do grupo sobre estes, e no último slide estarão as referências que foram utilizadas para a realização e confecção do trabalho. Estudos longitudinais. Os estudos longitudinais, segundo Hockman e colaboradores no ano de 2005, são aqueles que existem em uma sequência temporal conhecida entre a exposição, a ausência desta ou intervenção terapêutica, o aparecimento da doença ou fato evolutivo. Para abordá-lo, pode ser classificado em retrospectiva e prospectiva, onde no retrospectivo se conhece o efeito e se busca a causa, e no prospectivo a causa ou fator determinante e se procura o resultado. Aplicabilidade. Segundo Hockman e colaboradores do ano de 2005, esses estudos destinam-se a um processo ao longo do tempo para investigar mudanças, ou seja, refletir uma sequência de fatos. Exemplo 1. Neste estudo, foram escolhidos em 2 anos 96 maiores de 16 anos com anorexia nervosa para a realização da terapia comportamental cognitiva melhorada, sendo recrutados também um grupo controle sem nenhum tipo de distúrbio alimentar, num tratamento de 40 semanas. E ao fim dos 12 meses de tratamento, pôde-se notar uma melhora a partir do tratamento, mas que é algo que deve ser mais estudado, pois este estudo ainda está em processo. Exemplo 2. Prevalência de sedentarismo e fatores associados em adolescentes de 10 a 12 anos de idade. Foram escolhidas 5.249 crianças nascidas do ano de 93 na região de Pelotas, onde as crianças foram acompanhadas novamente 11 anos após, sendo que, neste novo estudo, por conta de óbitos, haviam 4.451 crianças. Destas, 99,1% participavam de atividades curriculares de educação física. Entretanto, apenas 13,6% participavam de alguma atividade física com instrutores na escola, e 15,8% em outras atividades físicas com instrutores fora da escola. Quase 80% dos adolescentes praticaram alguma atividade física de lazer na semana anterior à entrevista, e 72,8% usavam regularmente um modo de deslocamento ativo para a escola. Entretanto, isso demonstrou uma grande prevalência de sedentarismo e sobrepeso e indica um amplo potencial de intervenção, guiando a busca de estratégias para aumentar os níveis de atividade. Estudos transversais. Conceitos. Segundo Campana e colaboradores do ano de 2001, são estudos em que a exposição ao fator ou causa está presente ao efeito no mesmo momento ou intervalo de tempo analisado. Para abordá-lo, 2006, é um estudo epidemiológico no qual o fator e efeito são observados no momento histórico. Haddad, 2004, nos diz que os estudos transversais apresentam-se como um corte instantâneo que se faz na população analisando a amostragem. Aplicabilidade. Segundo Campana e colaboradores, 2001, esses estudos aplicam-se às investigações dos efeitos por causas que são permanentes ou por fatores dependentes de características permanentes dos indivíduos. Hockman e colaboradores, 2005, nos traz que os estudos transversais descrevem uma situação ou fenômeno em um momento não definido, apenas representado pela presença de uma doença ou transtorno, sendo utilizado quando a exposição é relativamente constante no tempo e o efeito é crônico. Exemplo 1. Aptidão física de escolares do sudoeste da Amazônia Ocidental em diferentes estágios da maturação sexual. No seguinte estudo, foi pesquisada a aptidão física de escolares do sudoeste da Amazônia Ocidental em diferentes estágios da maturação sexual. Foram recrutados 436 alunos, sendo 218 de cada sexo, advindos do Colégio Objetivo, que se localiza em Porto Velho, Rondônia, com idades de 11 a 14 anos. Os testes de aptidão física relacionados à saúde, obedecendo a seguinte sequência: sentar e alcançar como indicador de flexibilidade, flexão e extensão de cotovelo como indicador de força ou resistência muscular e corrida-caminhada de 9 minutos como indicador de aptidão cardiorrespiratória. Chama a atenção os resultados dos meninos que em todos os estágios de maturação da mesma média de idade mostraram-se maiores e mais pesados que as meninas nos mesmos estágios, contrariando os encontrados na literatura específica.
Isto pode indicar desenvolvimento pubertário tardio para as meninas do presente estudo. Em relação à aptidão física, verificou-se diferenças estatisticamente significantes nas variáveis força e corrida para o sexo masculino, mas não para a variável flexibilidade. Esses resultados mostraram que, com o avanço dos estágios de maturação sexual, as variáveis de força e corrida melhoram progressivamente, corroborando os dados da literatura. Em relação ao sexo feminino, a flexibilidade melhora com o avanço dos estágios, mas em relação à força e corrida, observa-se uma oscilação de desempenho, ou seja, os resultados melhoram e pioram no decorrer dos estágios. Esses resultados podem, assim como nas variáveis antropométricas, estar relacionados às questões de desenvolvimento pubertário e ao estirão de crescimento. Exemplo 2. Doenças sexualmente transmissíveis e gênero. Um estudo transversal com adolescentes no Rio de Janeiro. Foram entrevistados 356 adolescentes, sendo que destes, 109 eram sexualmente ativos com DST, 115 sexualmente ativos sem DST e 132 ainda não haviam começado a vida sexual. Os adolescentes tinham de 12 a 19 anos e a média de idade ficou em 16,4 para os meninos e 16,2 para as meninas. Como resultados, foram encontrados a menor idade de iniciação sexual foi entre os rapazes. As mulheres usam menos preservativos do que os homens. Mulheres têm menor número de parceiros. Os adolescentes masculinos praticam regularmente mais atividades físicas e usam drogas com maior frequência. Entram em atividade sexual mais cedo com amigas, profissionais do sexo e transam com homossexuais. Têm mais parceiras e se prostituem mais. Quanto às moças, estas privilegiam relações afetivas, namorados, são vítimas mais frequentes de abuso sexual e usam menos preservativos. A principal via de transmissão da AIDS é a sexual, e o maior número de casos notificados no Ministério da Saúde incidem em homens heterossexuais que, apesar de possuírem várias parceiras, não se sentem ameaçados pela epidemia e nem pertencentes a um grupo de risco. Deste modo, a vulnerabilidade da mulher aumenta, pois lhe falta poder de negociação e controle sobre as relações sexuais em termos de fidelidade mútua e uso de preservativos pelo homem. Este pode ser dado também como a cultura do machismo na sociedade. Conclusões do grupo. Ao fim deste trabalho, pôde-se concluir que tanto os estudos longitudinais quanto os estudos transversais são trabalhos que estudam algum fator evolutivo durante determinada faixa de tempo, ou seja, ambos tipos de estudos estão interligados, sendo que é muito difícil separar um tipo do outro. Estas são as referências bibliográficas utilizadas pelo grupo para a confecção deste trabalho.